frente a gente tem um versículo também que fala bastante sobre isso. Bom, querido, os nomes divinos. Quando a gente olha para a palavra no Antigo Testamento, vocês observaram como que todos os personagens, ou a grande parte dos personagens bíblicos, eles têm nome com significados, né? Hoje, até livros, para a gente ficar bem atento quando a gente vai ter filhos, sobre qual nome dá a criança, porque os nomes têm significados. E o nome fala de identidade, não é? Mara, por exemplo, significa amar. Então você vai colocar um nome numa criança de Mara, então você está profetizando amargura na vida daquela criança. Então você tem que ter muito cuidado com nomes, né? Eu conheço uma pastora que ela não veio de um berço evangélico, e o nome que os pais dela deu para ela foi Deusa. Então, quando ela se converteu ao Senhor e ela teve esse entendimento, ela então chegou na igreja e rapidamente ela falou: a partir de hoje, meu documento pode ser Deusa, mas eu sou Miriam. Então, na parte aí de documental, tem que ser Deusa, porque não tem jeito. Agora, na igreja, em todo lugar que ela vai, o nome dela é Miriam e acabou. Ela me contou isso assim, de segredo. Ela não divulga o nome dela, porque ela não aceita aquela identidade sobre ela. Eu não aceito, não sou Deusa, não sou entidade maligna. Não é? Olha só que coisa abençoada. Então, essas quebras de nomes, às vezes você recebeu um nome que tem um significado ruim. É importante realmente fazer uma quebra dessa identidade maligna. Você sabia disso? Isso é muito importante. Então procure saber o que significa o seu nome. Aí a gente olha para a Bíblia, Abrão. Quem sabe o que significa Abrão? Grande pai? Pai das multidões foi Abraão, né? Vocês lembram o que significa Abrão? Não lembram? Jacó. Usurpador, enganador. E quando ele teve um encontro com o Senhor lá no vale de Jaboque, ele entendeu que a vida dele até ali, apesar dele prosperar na casa do seu tio e outras coisas mais, ele entendeu que para ele receber a promessa, para ele ser o que Deus queria que ele fosse, ele precisava trocar sua identidade. Ele falou: a partir de hoje eu não aceito mais ser usurpador, eu não vou me aproveitar mais de ninguém. Chega, agora eu vou ser um representante de Jeová. Então agora o meu nome vai ser Israel. O Senhor trocou o nome dele. Sabe o que é Israel? Quem sabe? Príncipe de Deus, ou campeão. É aquele que lutou com o anjo e venceu. Então isso é muito importante. Vocês lembram também de Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Lembram? Eles eram meninos doutos da palavra em Jerusalém. Foram levados na época do exílio para a Babilônia. Uma das primeiras coisas que aconteceu quando chegaram na Babilônia foi a troca dos nomes. Daniel começou lá a se chamar Beltesazar, né? Então o nome de Daniel é: o Senhor é meu juiz. E Beltesazar, todo Bel quer dizer Baal. Então sempre todos eles receberam o nome de uma entidade babilônica. Ananias, Misael e Azarias receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, nome dos deuses babilônicos. Por isso que eu nem gosto hoje de pregar, quando eu vou pregar sobre eles, eu não gosto de falar. Eu não gosto de falar Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, o nome deles não eram esses, eles são o nome de deuses babilônicos. O nome deles é Ananias, Misael e Azarias. Não é? Então não deixa ninguém te titular. Não deixa ninguém trocar o seu nome. Já viu que tem gente que fica assim: ô cabeção, não é? Ô pezão. Vocês já viram que as pessoas lá fora, quando entram na violência, quando entram no tráfico, eles nunca são chamados pelo nome, eles são chamados por apelidos, são rotulados. E isso tudo marca, traz uma identidade maligna sobre a vida
vida das pessoas. Então não aceite, ensine o seu filho a não aceitar ser apelidado. Isso é muito sério. Você vê realmente Deus mudando os nomes das pessoas, mas na Babilônia, quando Deus muda o nome quando mudou de Jacó e muda também toda a sorte, todo o caráter, toda a vida muda, é um divisor de água. Quando Deus muda, na Babilônia, quando trocaram o nome de Daniel a Daniel, não mudou nada, porque quem muda a identidade realmente de uma pessoa é só Deus. O diabo quer habilidade. Quando se aceita, é a perigo. É isso aí que é o perigo, muito bem colocado. O Wes está colocando aqui que Daniel, Ananias, Misael e Azarias não mudou nada na identidade deles, a mudança do nome. Por quê? Porque eles criam um Deus poderoso e isso não mexeu em nada, porque eles não aceitavam aquele nome. Eles não aceitavam ser chamado, na realidade, por aquele nome. Eles não aceitaram aquela identidade sobre eles. Não é verdade? Agora, quando Deus trocou o nome de Jacó, por exemplo, foi justamente para mudar o caráter de Jacó. A partir de agora, Jacó, você não mais vai enganar, não mais você vai se aproveitar das pessoas. Agora você vai ser um campeão com Deus. Agora você vai partir para cima, você vai lutar e vai vencer, mas no Senhor. Não mais você vai ficar usando as suas artimanhas para se dar bem. Então o Senhor tratou o caráter dele, mudando o nome dele. Então isso é sério, essa questão de nomes. Não aceite ser rotulado, nem o seu filho. Se você foi em algum tempo da sua vida, quebra isso. Sabedoria, em Isaías 11, versículo 2. Dá uma britinha aí, querido. Vamos lá. Porque conselheiro quer dizer ungido com espírito de sabedoria. Ninguém tem um conselho melhor que Jesus. Vamos lá. Abra comigo Isaías, capítulo 11, versículo 2. Você pode marcar na sua Bíblia esses nomes, tá? Que o nosso Senhor tem, porque isso é muito importante na hora da gente pregar a palavra, porque Jesus, ele supre todas as nossas necessidades em todas as áreas. Todas as áreas, quando a gente começa a pesquisar sobre os nomes de Jesus, ele tem como é que eu vou dizer? Um atributo para nos suprir em cada área da nossa vida. Vamos lá, conselheiro, quem achou? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha Isaías profetizando sobre Jesus. Espírito de inteligência, espírito de sabedoria, espírito de fortaleza. O que você precisa mais? Se nós temos Jesus, temos o consolador, temos o conselheiro, com letra maiúscula. Qual é o conselho que a gente precisa? Jesus tem. E outra, eu queria também dar uma referência bíblica para maravilhoso em Juízes, uma cristofania no Antigo Testamento. Geralmente todas as vezes que você vê a palavra anjo com letra maiúscula no Antigo Testamento, é uma cristofania, é Cristo materializado no Antigo Testamento. Pode falar, Carlos. Toda vez tipifica Jesus se o anjo aceitar a adoração. Justamente. Aconteceu com Gideão e aconteceu com Manoá, não é? Os dois, eles foram no Antigo Testamento, né? E teve outros casos mais. Agora, quando eles fizeram sacrifício e o anjo não aceitou, então isso significava que não era o Senhor, e simplesmente um mensageiro de Deus. Quem entendeu? Deus é aquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que, Filipenses, tudo posso naquele que fortalece. E quem é essa pessoa que nos fortalece? O Senhor Jesus. Glória a Deus. Paulo estava falando de Jesus. E Pai da eternidade. Se Jesus foi colocado como Pai da eternidade, mais uma referência que o nosso Jesus sempre existiu. E isso é tão maravilhoso, que se Ele é Pai da eternidade e através dele nos tornamos filhos de Deus, isso significa que nós também
também somos eternos. Olha que coisa boa. Essa carne aqui não vale nada não, querido. Você e eu somos eternos. Jesus é o Pai da eternidade. Ele sempre foi, Ele sempre é e Ele sempre será. Se nós pertencemos a este reino, então nós também somos eternos. Somos filhos eternos, amém? E príncipe da paz é aquele que comanda a paz. Não a paz em meio à guerra, não. Nós podemos viver em meio às tribulações, em meio às aflições. Mas quem tem o príncipe da paz, quem tem aquele que comanda a paz, então ele tem paz. Não é isso? É tremendo. Então a gente tem que pegar os atributos de Jesus e começar a aplicar isso na nossa vida. Porque se Ele mora em nós, então a gente vai dar resultado daquilo que está em nós. Amém? Então a paz é coisa que acompanha o crente salvo. Alegria é coisa que acompanha o crente salvo. Força é coisa que acompanha o crente salvo. Vai ter momentos de fraqueza? Claro que vamos, nós somos seres humanos. Estamos presos nesse corpo, nessa matéria horrível aqui, não é? Mas nós temos um Deus forte, nós temos um príncipe da paz, nós temos um conselheiro maravilhoso. Olha que tremendo, não é? Então, nós podemos verdadeiramente produzir aquilo que temos na nossa vida. Nós temos que externar. Como que nós vamos fazer diferença daqueles que estão lá fora? Quando fala do fruto do Espírito, é justamente isso. Porque se o Senhor mora na nossa vida, nós precisamos dar resultado, fruto daquele que mora na nossa vida. Amém? Ao longo de toda a narrativa bíblica do Antigo Testamento, vários outros nomes também foram usados para se referirem a Deus e ao Messias. Em relação a esses nomes, o Novo Testamento traduziu e identificou em Jesus todas essas referências. O primeiro e o último, quer dizer, o alfa e o ômega, em Isaías 41:4 e em Apocalipse 1:17. O santo, denominado o santo, em Oséias 11, Atos também. O Senhor, em Lucas, em Atos, em Salmos, em Coríntios. O Filho de Deus, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. E Jesus como Deus, em João, em Romanos, em Tito e em Hebreus. Agora, tem aí na sua apostila, tem um quadro aí na sua apostila, dá uma olhadinha aí, sobre assunto e sobre aquilo que se diz no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, eu sou. Antes que a gente abra a palavra do Senhor, o que vocês lembram quando vocês ouvem esse nome? Eu sou. Isso não é apenas duas palavras, isso é um nome. Então vamos lá, de quem que vocês lembram? Moisés, né? Moisés questionando com o Senhor quem que ele diria que foi enviado para Faraó. Ele diria o que para Faraó? Quem o enviou naquele lugar? E o Senhor falou: digo que eu sou, te enviou. Somente isso. Agora, no Novo Testamento, quero que vocês abram para mim rapidinho. Vamos lá, primeiro que abrir João capítulo 8, versículo 58. Porque no Antigo Testamento, quando a gente vê esses nomes, estão muito atribuídos à figura do próprio Deus Pai. Mas agora tem o eu sou no Novo Testamento, que está dizendo, relacionado direto à pessoa de Jesus. Vamos lá, João capítulo 8, versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, glória! Aí o eu sou aparecendo aí no Novo Testamento. Amém? Então Jesus é Deus. Vamos dar uma passadinha rapidinho. A Trindade, você sabia que Deus é um título? Deus é um título. 3 pessoas da Trindade com o mesmo propósito. 3 funções diferenciadas, mas um só governo. Um só Deus. Você não adora 3 deuses. Não é verdade? Nós não adoramos 3 deuses. Esse é o problema do judaísmo, né?
que eles falam que nós somos heréticos, porque a gente não pode adorar outro Deus, somente há um Deus, que é o Deus Pai, o Javé. Então o judaísmo, eles criticam o cristianismo, porque dizem que nós somos politeístas, nós adoramos mais do que um Deus. E na realidade, Jesus é a palavra de Deus encarnada, certo? Então no batismo, para quem está chegando agora, os novos convertidos que estão aqui, no batismo a gente vê a Trindade muito bem manifestada. Jesus sendo batizado, a voz que bradou do céu: este meu filho amado, a quem me comprazo, e o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba. Temos Jesus em João 17, por exemplo, orando ao Pai. Olha que coisa tremenda, dizendo que estava subindo, mas que mandaria o Consolador, o Espírito Santo. Então nós sabemos que Deus está no trono, o Filho estava aqui, mas estava subindo para descer o Espírito Santo. Estevão, quando estava para ser apedrejado, ele olhou para o céu, viu o céu aberto. O que Estevão viu? Sabe? Eu vejo o trono do Pai e Jesus, na situação de Estevão, em pé, ao lado. Então, na realidade, nós não servimos três deuses, nós servimos um governo, um Deus. Deus é um título, com um só propósito, mas são três pessoas distintas. O Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa e Deus também, Deus Pai. Amém, queridos? É tão verdade que, de novo, lá no Gênesis fala: façamos a nossa imagem e semelhança. Amém? Deu para entender bem, né? Então aqui nós vemos aqui o eu sou no Antigo Testamento, o Senhor falando para Moisés, e vemos Jesus se colocando como eu sou, se identificando como eu sou, melhor, testificando que ele é o eu sou. Vamos lá, rocha. Quando Isaías 44, 8, abra rapidinho o outro em 1 Coríntios 10, 4. Então nós vemos aí no Antigo Testamento falando da pessoa do Pai, e no Novo Testamento da pessoa do Filho. Os irmãos podem ir separando, tá? Os outros textos, porque não vamos ler todos. Pode ler, Cleiton? Pode. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Isaías já estava falando do Messias, chamou ele de pedra espiritual. Novo Testamento, 1 Coríntios 10, 4. Não, Isaías 44. Isaías 44. Não, primeiro o Antigo Testamento, Isaías 44, 8. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois a minha testemunha. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Glória. E aí o 1 Coríntios já foi lido, a pedra de esquina, a pedra angular. Outros textos também que tem essa referência da mesma rocha. Paz, Juízes 6, versículo 24, Filipenses 4, versículo 7. Primeiro, leia o Antigo Testamento. Marque as referências dos nomes do Senhor, tá, queridos? Isso é muito importante. 6, versículo 24. Jeová Shalom, vamos lá. Juízes 6, 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é a Paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence ao Arrezitas. É isso aí, a vitória que o Senhor deu a Gideão. Vamos lá, Filipenses 4, versículo 7.
paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, pastor. Salmo 23, versículo 1. Vamos lá. Meu Deus. Tem que abrir, porque às vezes a gente lê errado esse versículo. Vamos lá. Salmo 23, versículo 1. Amém. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Salmista está falando da pessoa de Javé. Hebreus 13, 20. Ora, Deus de paz, pelos santos, seja eterno, tornou a trazer o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Ô glória. Vamos lá. Isso sem falar que João 10 também fala. Jesus testifica dele ser o bom pastor. Nós queremos comunicar aos nossos irmãos que estão assistindo a nossa escola de profetas pela internet. Nós tivemos um problema de conexão, mas a nossa aula já está em andamento. Estamos falando hoje sobre a divindade de Jesus. Estamos falando sobre os nomes atribuídos ao Messias, contido no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então vamos lá. Bandeira. Quando que o Senhor é identificado como o Senhor é a nossa bandeira? Êxodo, capítulo 17, versículo 15. Moisés edificou o altar e chamou seu nome. O Senhor é a minha bandeira. João 3,14. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de monte no estádio, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado. O Senhor é nosso estandarte. Senhor dos senhores. Daniel 2,47. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. 1 Timóteo 6,15. Hoje vamos usar a Bíblia. Vamos lá. Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é o rei, que é o bendito e o rei dos reis, o Senhor. Único Salvador. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, fora de mim não há salvador. Atos 4:12. Demorou. Atos 4:12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Queridos, por que nós estamos lendo isso daqui? Porque, olha só, eu perguntei qual era a aula de hoje, ninguém soube me responder. Então, muito menos vocês leram essas referências. Quando a gente vai pregar, ou as pessoas lá fora questionam algumas coisas, a própria divindade de Jesus, como os testemunhos de Jeová fazem, a gente, ao invés de ensinar a palavra, ter respaldo bíblico para falar da pessoa de Jesus, a gente convida para orar. Já ouviram essa conversa? Convida eles para orar, que eles saem vazados, que eles não gostam de oração. Quem convida eles para orar, sabendo que eles não gostam de oração, é porque não tem argumento bíblico para discutir a palavra com eles. Eles acabam engabelando a pessoa. Quantas vezes nós somos crentes há anos dentro da igreja e a gente não sabe defender a nossa fé? A gente não sabe defender a palavra. Então, nesse momento agora, é o momento de você pegar uma canetinha aí e grifar muito bem esses versículos que estão, esses nomes que estão atribuídos à pessoa de Jesus. Amém? Então, porque no momento desse, momento de você debater uma heresia, você vai ter respaldo bíblico, tá? Então nós estamos lendo a referência para você marcar e saber aonde estão esse texto que fala sobre esses nomes que dá qualidade, ou atributo, ou característica do Senhor Jesus, amém? Pode falar, Miliane. Lá no meu lar, lá tem grupos de testemunho de Jeová, então assim, como eu sou moradora antiga, então todas
Pois Aí é. eu passei só Mas é importante ter o conhecimento para a gente ensiná-los, não é? É importante, tá? Então vamos lá. Único Salvador, Isaías 43 já lemos, né? O justo, Salmo 7, versículo 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova-os o coração e a mente. 1 João 2, 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Vocês observaram que esses nomes aqui, apesar de ser nomes comuns, bandeira, paz, rocha, justo, vida, eles estão na palavra dando um nome para o sujeito. Vocês já observaram isso? Dá um substantivo, na realidade. Esses nomes desses textos são substantivos. Eles dão um nome à pessoa de Jesus, não somente uma característica, né? Não é um adjetivo. Jesus disse que Ele é a verdade. Então, verdade, esse verdade é com letra maiúscula. O Senhor Jesus disse que Ele é o caminho. Jesus disse que Ele é a vida, certo? Então, isso é o nome de Jesus. Quem é a vida? Jesus Cristo é a vida. Amém? Então é muito importante, não é apenas a gente escrever assim, eu não vivo sem você, né? Você é minha vida. Não é isso. Agora, Jesus Cristo é a vida. É o nome de Jesus, a vida. Amém? Vamos lá. Vida nós lemos? Não, né? Deuteronômio 30, 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais dar, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Glória a Deus. João 14, 6. Diz que Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês entenderam? Esses nomes que estão aqui não são nomes comuns. São nomes de Jesus. Pedra de tropeço. Isaías 8, 13 ao 15. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, que seja Ele o vosso temor, que seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados e presos. Romanos 9, versículo 33. Traspassar ao mesmo tempo, aleluia. Céu e terra compreendem a glória de Deus, aleluia, na sua plenitude. A Bíblia diz que o trono de Deus está no céu e seus pés estão aonde? Na terra, glória a Deus. E onisciência? Conhecimento de tudo. Sabe todas as coisas, amém. E onipotência? Todas as coisas, amém. Glória a Deus. A Bíblia atribui também a Jesus a autoria de diversas obras divinas, como a criação do universo. Leia aí para nós, queridos, João capítulo 1, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Outro abra para falar da provisão. Colossenses capítulo 1, versículo 17. João 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então o Senhor estava na criação. Tudo foi feito por Ele.
através dele haja luz. Glória a Deus. Vamos lá, provisão. Colossenses 1, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tremendo isso. Tudo que existe foi por causa dele. Então ele está ligado à provisão. Ele estava na criação e tudo que subsiste é por ele. Amém? Então o Senhor Jesus é o nosso Deus provedor. Jeová Jireh. Amém? Todas as coisas foram feitas por ele. Perdão dos pecados, não vamos entrar aqui que eu quero dar um exercício prático para vocês em aula hoje. Culto divino. Outra expressão da divindade de Jesus refere-se ao culto que lhe é dado. Não apenas tributado, mas devido. Mateus capítulo 4, versículo 10. Dá uma abridinha para a gente aí. Mateus 4, versículo 10. Glória a Deus. Amém. E é tão verdade que no Antigo Testamento a gente vê o anjo com letra maiúscula, que era uma cristofania, uma materialização de Cristo no Antigo Testamento, recebendo adoração, recebendo sacrifícios de homens de Deus, né? Como aconteceu com Gideão. Então, como aconteceu também com Abraão, apesar de Abraão não ter feito um sacrifício, mas também foi o próprio Cristo materializado, que foi até a tenda de Abraão falar que a sua esposa teria um filho, também que destruiria Sodoma e Gomorra, e ele ficou naquela luta com o anjo do Senhor sobre se tiver 50 justos o Senhor vai destruir, se tiver 40, se tiver 1, né? E aí naquela luta toda, então, no Antigo Testamento, a gente vê a materialização de Cristo no Antigo Testamento, né? E aí a gente vê muitos dos homens de Deus tributando ao Senhor culto, ou seja, oferecendo sacrifícios. Quando a gente vê anjo no Antigo Testamento materializado e que homens oferecem adoração a eles, eles não recebem, é porque eram apenas anjos mensageiros do Senhor. Amém? Estamos repetindo o que alguns irmãos chegaram depois para a gente entender melhor sobre isso. Vamos lá. Assim ocorria na igreja primitiva e assim deve ocorrer hoje. Nem os anjos, nem aos homens deve se prestar cultos. Queridos, antigamente, hoje, graças a Deus, parece que a igreja está mais esclarecida, mas eu acho que em algum lugar ainda fala muito sobre isso. Mas muitos louvores eram tributados a anjos. Não sei se vocês já ouviram, mas muitos louvores que a gente costumava cantar, que a gente aprendeu, viraram louvores populares, que tributavam louvor a anjos. Porque o anjo chegou com a espada, que o anjo vai acontecer, que o anjo vai movimentar, e a pessoa de Cristo ficava de lado. Então, sempre tributando, a gente tem que ter muito cuidado, porque mesmo sem pensar, só porque você aprendeu, porque todo mundo canta, então você canta também uma heresia. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente só pode adorar ao Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só governo. Vamos lá, nossa querida irmã Sheila. Vamos abrir lá para a gente ver? Vamos lá? Gênesis, capítulo, vocês vão me ajudar aí.
Se 39 fala de José, então é antes do 39. Vamos lá. Vai falar da batalha de Jacó com o anjo no vale de Jaboque. Eu estou sem Bíblia aqui, preciso que vocês abram para mim. 32, versículo 22. 32, versículo 22. Vamos lá. Alguém pode ler? Bem alto. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou ao val do Jaboque. E tomou e fez passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais do teu nome Jacó, mas Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Respondeu Sheila: tenho visto Deus face a face. Então ele lutou, esse varão era cristofania, era Cristo materializado no Antigo Testamento. Amém? Glória a Deus. É claro que foi ele falou de sentido figurado, né? Porque nenhum homem viu Deus face a face. Moisés, que tinha muita intimidade com o Senhor, ele viu o Senhor pela frecha de rochas, de 2 rochas, e mesmo assim o Senhor passou rapidamente pelas costas. Mas essa questão dele ver o Senhor face a face foi o encontro que ele teve verdadeiro com Deus. É isso que ele quis dizer. Mas o contexto traz esse entendimento claro. Ele lutou com Deus. E outra coisa, só Deus pode mudar o nome do homem. Exatamente. Entendeu? O anjo não poderia. O anjo mensageiro, ele veio para Maria para dizer que o nome seria Emanuel. Mas ele não tem poder para mudar o nome de ninguém. Toda vez que a gente vê isso, a gente vê o Senhor fazendo isso, e não o anjo. Certo? Então, tem conhecimentos que a gente tem que quando a gente encaixa no texto, a gente sabe de que figura nós estamos falando, né? Mesmo que o sujeito não seja revelado. Quer falar alguma coisa? Não? Justamente, é isso aí, lutou com Deus, né? Beleza, então vamos lá. Aqui até vai falar um pouquinho no finalzinho da nossa lição de hoje sobre isso que nós falamos desde o início. Ao longo da narrativa bíblica, é importante notar isso. Por diversas vezes, narrou-se a aparição de anjos. Essas aparições, ora, eram registradas com letras minúsculas, como em Gênesis 18 e 19, ora com maiúsculas, Gênesis 18, 1 e Juízes 13. Neste último caso, observa-se que o anjo do Senhor recebia aceitava adoração, indicando que não era apenas um anjo, mas o próprio Jesus, o Filho de Deus. Por esse motivo, nesses casos, registra-se a palavra anjo com a letra maiúscula, mas pode ser que tenha registro no texto com letra minúscula, mas o entendimento é a pessoa de Deus, tá? Com letra maiúscula, pode acontecer, tá bom? Então, até com Daniel, né? Também tem uma passagem também que acontece dele ter
contato com Gabriel, que vem trazer uma revelação para ele, mas também tem cristofania, tem uma aparição de Cristo no Antigo Testamento falando com Daniel. Não tem, olha só, não vamos confundir as coisas. Não tem perigo você cantar assim, tem anjos voando neste lugar, no meio do povo em cima, voltar, é uma verdade? É verdade. Não é porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem para o livrar? Não é? E se nós sabemos que nós estamos no culto, então tem anjos ministradores para trazer a nossa vitória. Né? Quem leva a nossa oração é o Espírito Santo. Ao Pai, passa por Jesus, que é o nosso mediador, certo? O Espírito Santo leva a oração. Mas quem traz a vitória são os anjos. Os anjos, eles são nossos conservos. Eles que ministram. Quem tem fogo nos pés, como latão reluzente, é o Senhor Jesus, visto por João no Apocalipse. Né? Que coisa maravilhosa, gosto demais daquele texto. Né? Os olhos como chama de fogo, seu cabelo branco como a neve, a pele, a veste branca como a neve. Não é verdade? Quem é esse? A espada na mão, a espada de 2 gumes, que corta para lá, corta para cá. Na realidade é a pessoa de Cristo Jesus, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve e que a gente canta. Não é verdade? Então a gente canta porque todo mundo está cantando, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, queridos, eu agora vou passar uma atividade prática para vocês e eu vou dar um tempinho de 15 minutos. Eu vou liberar 5 para as 10, então eu vou dar até 10:10 para vocês me acharem, cada um de vocês, 5 atributos de Deus na palavra com referência, mas nenhum daqueles que estão na apostila. Nenhum. Por exemplo, o Filho de Deus é o nome do Messias. Aonde está escrito? Aonde está escrito? Gente, todo mundo sabe, é o cerne da palavra. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, está aí manifestado em Cristo. Amém? Então vocês vão trazer nomes que identificam a pessoa de Jesus. Vocês vão escrever aí, no seu papelzinho, coloca o seu nome no papel, nós vamos dar pontinho, tá bom? Eu vou te dar uns 15 a 20 minutos para você colocar pelo menos 5 nomes dos que identificam a pessoa de Cristo com referência bíblica. Na palavra toda tem, na palavra toda, todos os livros a gente vai achar. Escute só, como você viu aqui, às vezes você não vai ver assim, Consolador, você não vai ver assim, Jesus Cristo, esses aí tem na apostila, esses aí não, a gente já conhece muito. Eu quero que você me traga a palavra que identifica a pessoa de Cristo, os atributos dele. Então vamos lá, 5 palavras ou nomes que identificam a pessoa de Jesus na Bíblia. Não entendi. Sim, a referência bíblica. No Antigo ou no Novo, tanto faz. Tá bom? Porque na realidade os atributos de Deus, do Pai e do Filho, são o mesmo. Eles 3 são um só Deus. Né? Então nós vimos isso hoje. Eu sou no Antigo Testamento e eu sou no Novo Testamento. Dica para vocês acharem mais rápido os evangelhos é mais fácil, né? Mas em toda a palavra tem. Atributos que não tem aqui.
vemos aí nas referências, amém? Os atributos divinos. Como Deus, Cristo caracterizava-se pelo que é próprio de Deus, isto é, ele possui atributos divinos. A palavra evidencia isso ao dizer, por exemplo, da eternidade do Senhor em Isaías 9:6, Pai da eternidade. Também diz de sua imutabilidade em Mateus 24:35, da sua onipresença em Mateus 18:20, de sua onisciência em Jeremias e da sua onipotência em Isaías, Deus forte em Coríntios, Filipenses e Apocalipse. Muitas pessoas questionam a divindade de Jesus ser onipresente, onipotente hoje, porque quando ele estava aqui, certa vez ele disse que era para a gente vigiar, porque nem ele sabia o dia da sua volta, senão o Pai que está no céu. Como que vocês explicam isso? Alguém quer falar? Ele não sabia quanto era o homem carnal aqui, quanto ele entrega seu corpo, e tem um corpo glorificado, agora ele tem toda a ciência. Isso mesmo, Wesley. Depois que Cristo ressuscitou, que ele tomou a chave do inferno e a chave da morte, o que o Senhor Jesus disse? Todo o poder? Agora ele tinha todo o conhecimento. Amém? Então, mesmo os atributos que o Pai tem, o Filho também tem. O Espírito Santo também tem. Apesar deles terem funções distintas, serem três pessoas distintas, eles têm o mesmo poder. Eles compõem o mesmo governo. Eles têm o mesmo título. Eles têm o mesmo propósito. Amém? Glória a Deus. Está o Pai no trono. Jesus hoje, o que ele é hoje? Lá do lado do Senhor Jesus é o nosso advogado, mediador, intercessor, não é? E o Espírito Santo está onde? Está com a igreja, né? Que coisa maravilhosa. Porém, Jesus hoje ele tem todo o conhecimento está na pessoa do Espírito Santo, em todos os lugares. É errado a gente dizer, Jesus está presente neste lugar? É errado? Não é errado. Apesar de serem três pessoas distintas, eles têm o mesmo propósito, o mesmo foco, eles têm a mesma identidade, vamos dizer assim. Então isso é muito forte. Jesus está presente sim na pessoa do Espírito Santo, porque eles são três em um. Então Jesus justamente. Jesus mesmo falou isso, né? Tem pessoas, por exemplo, esse dia eu estava assistindo ao programa e o pastor expulsando o demônio em nome de Jeová. Isso não acontece. A Bíblia fala que tem um poder ser o Deus Cristo. Justamente. Deus dá todo o poder, só que isso foi dado a essa função a Jesus Cristo. Salvação, expulsar demônio. Então a gente precisa estudar, porque está desfazendo muitos pleitos. Cada um tem a sua função, né? Cada um tem a sua função. Vocês aprenderam esses dias aqui que o Pai ele governa e o Filho executa e o Espírito Santo consolida. Vocês estão show de bola, glória a Deus. Então quem opera, quem executa é Jesus. Lembra que ele era o haja de Deus? O que executou lá no passado a criação de tudo foi o haja de Jesus, a ação, a palavra em ação. E no Novo Testamento se materializou e o Senhor falou: eu vos dou toda a autoridade para pisar serpentes e escorpiões.
Mas se vocês crerem, farão milagres e prodígios maiores do que eu faço. Mas é no nome de Jesus. Então vai expulsar um demônio, então a gente tem que expulsar em nome de Jesus. Porque o que venceu o diabo foi o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. O diabo achou que ele tinha vencido quando Jesus morreu, não é? Na realidade, ninguém matou Jesus, ele se entregou por nós. Era necessário. Então, o sangue dele, quando escorreu naquele madeiro e bateu no chão, a Bíblia diz que a terra tremeu. A Bíblia diz que o sol escureceu, que mortos saíram do túmulo. Que poder é esse que há no nome de Jesus, que há no sangue de Jesus? Então o diabo, ele treme no nome de Jesus. Ele treme, ele se estremece quando você fala no nome de Jesus. Então, para poder vencer o diabo, no nome de Jesus, vai expulsar o diabo em nome do Espírito Santo. Você não vai expulsar o diabo em nome de Jeová. É claro, queridos, que se uma pessoa for ignorante, for totalmente ignorante, nunca ouviu uma palavra dessa bem destrinchada, não teve um conhecimento dessa forma, Deus vai operar por misericórdia. É lógico, uma pessoa que ele anda em fidelidade com Deus, uma pessoa que ele é um homem de oração, uma pessoa íntegra, mas ele não tem esse conhecimento, o Senhor vai agir por misericórdia. É lógico, o Senhor vai desconsiderar esse fato. Mas o diabo, ele estremece no nome de Jesus. E no fato de Deus agir por misericórdia, ele vai continuar assim. Sempre que você manifestar um demônio, vai se expulsar no nome de Jeová. Jeová. Até entender que... Justamente. Tendo entendimento no nome de Jesus. Amém? Então isso aí tem que ficar bem claro. Outra coisa é quando a gente vai orar, né? Vou pegar um ganchinho aqui. A gente vai orar e está falando ao Pai. Pai, no nome de Jesus, né, nós pedimos ao Senhor que venha abençoar este culto, fala aos corações, e eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado. Como que a gente está falando com o Pai e vai agradecer no nome dele, do Filho e do Espírito Santo? Então eu estou falando ao Pai em nome de Jesus. Então, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, não é? Então eu não posso falar assim, pastor Salatiel, né, pastor Salatiel? Então a Daniele, né, pediu para falar com o Senhor, isso, para poder pedir ao Senhor, isso, em seu nome, no meu nome, no nome do apóstolo. Não, né? Então a Dani me pediu para poder estar pedindo ao Senhor isso, né? Estou aqui no nome dela, fazendo esse pedido. Então a gente tem que ter, as coisas têm que ter nexo, para poder a gente falar. Amém. Pode falar. Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós só podemos chegar diante do Pai revestido do poder do sangue de Jesus, que é que perdoa os nossos pecados, nos transforma e nos torna aceitáveis diante de Deus. Isso mesmo. Se você observar o Antigo Testamento, você não vê nenhuma manifestação demoníaca na vida das pessoas. Tem algum fato desse? Alguém lembra? Um fato de uma pessoa endemoniada no Antigo Testamento? Porque na realidade, antes de Cristo se manifestar ao mundo, sim, caso de Saul. É verdade, bem lembrado. Mas Davi foi o cara inspirado pelo Espírito Santo para falar, tem vários salmos, da pessoa de Jesus. Salmo 24, por exemplo, ele fala tudo do Rei da Glória. Ele fala tudo do Messias que há de vir. Então, o Senhor usou uma figura, Davi, um homem de Deus, que o Senhor já tinha revelado o Messias para ele. Olha só como isso é forte. Porque o Senhor não permitiu o diabo se manifestar enquanto o filho dele não tinha se manifestado. Você parou para pensar nisso? E era a permissão de Deus que Saul ficasse expulsado também. Porque Saul, ele foi consultar a uma vidente. Sim.
Justamente, eu não creio que ele ficou possesso, ele ficou perturbado e muito oprimido, né? Mas se orasse ali no nome de Jesus, ele estava estabelecendo a fé. Porque, por exemplo, essa mulher, a quem Saul foi consultar, era um demônio. Era. Só que não existia. Igual no Novo Testamento, ele Dadá e os outros, não existia esse. Mas aí começa a pensar comigo, por que os demônios não se manifestavam na vida das pessoas no Antigo Testamento? Porque Não Jesus tinha ninguém para expulsar? Jesus é a luz do mundo. Quando Jesus veio, se manifestou, apareceu também o mal. E a luz é alta. Irmão Vicente, adoro suscitar esse negócio. Expulsar. Essa é boa. Na realidade, Jesus não tinha manifesto. E também, se olhar bem, a Bíblia fala que ele, Davi, com a sua arma, ele não expulsava, ele acalmava. Ele era, não, na realidade não usa o termo expulsar, mas na realidade o demônio deixava ele, né? E Afastar. acaba voltando. Hoje em dia, depois da vida de Jesus, quando Jesus se manifesta, totalmente diferente, era com o garoto lunático, o endemoniado de Gadara, que aí foi expulso de uma vez e não pôde voltar mais. Pastor Helder. Na realidade, essa passagem de Saul, o texto original diz que o espírito mal da Parte do Senhor. É verdade. Ou seja, tá? Ele não ficava possesso, porque o diabo, mas Deus que criava esse espírito para atormentá-lo. Permissão, né? Permissão dele. É porque no Antigo Testamento tudo era na permissão, né? Não que hoje não seja, mas Deus não permitia o diabo se manifestar, porque o Cristo ainda não tinha manifestado, para derrotar o diabo. É por isso, o Senhor, a palavra diz, né, que o Senhor veio para desfazer as obras do Diabo. por isso, então o diabo ele não se manifestava no Antigo Testamento porque Cristo não tinha se manifestado ainda. Então quando Cristo nasceu, começou o seu ministério, aí sim, aí o Senhor liberou para que o poder do Senhor Jesus fosse manifesto aos homens. Amém? Amém. Glória a Deus. Lá no Antigo Testamento, a gente lembra que o diabo ele tinha um poder, uma força, né? Porque não, ele tinha uma força, ele tinha uma autonomia, que Adão passou para ele, que é a chave que Jesus tomou dele. Então ele tinha uma força que, igual que ele foi tentar Jesus. Ele confrontou Jesus de face a face. Quando Jesus tomou a chave dele, aí deu a legalidade para nós expulsarmos ele. Porque tomou essa força que Adão tinha dado para ele, a legalidade que Adão tinha dado para ele. E é a chave. Na verdade, quando Jesus nasceu, o diabo já ficou desesperado. Porque você imagina que antes que o Senhor morresse para tomar a chave do inferno, tirar da mão do diabo a autoridade que ele tinha, que Adão tinha passado para ele, os discípulos já expulsavam demônios. Entendeu? Então, quando Jesus nasceu, o diabo já ficou endemoniado. Ele já ficou desesperado, né? Então, isso foi o pavor dele, porque ele sabia o que Jesus veio fazer, né? É tanto que antes de começar o ministério de Jesus, ele já foi tentar, Jesus partiu para cima, Jesus já sabia que ele ia ser tentado, precisava passar por aquela prova, né? Agora, até porque, vamos entrar num negócio aqui importante. Vocês sabiam que toda a criação de Deus, ele tem poder de escolha? Por isso que houve rebelião no céu com Lúcifer. E ele conseguiu influenciar 30% mais ou menos de anjos do céu, que compõem hoje o exército maligno. Agora, Jesus também teve o seu momento de escolha. Bispa, o que você está falando? É verdade.
Quando ele nasceu como homem, o que foi a tentação de Jesus? Foi a prova. O Senhor coloca todos à prova. Aí a gente fala assim, meu Deus, o pecado não existiu, o mal não existiu. Deus nunca fez o mal, não fez. Por que Lúcifer deixou que brotasse a raiz da soberba, da vaidade e viesse rebeliar contra Deus? Porque o Senhor não fez, ninguém roubou, nem os anjos do céu. Hoje, o que está determinado no reino espiritual já está determinado. Antes da nossa era, o que tinha que ser no reino espiritual já foi decidido. Quem ficou com Deus ficou, quem ficou com o diabo ficou. Mas nós homens, enquanto tivermos vida, o poder de escolha está nas nossas mãos. Jesus teve que decidir cumprir a missão que ele veio, ou errar e ser um como nós. Aí você de repente fala assim, eu não acredito nisso. Então ele não precisaria de provas. Ele não precisaria de ser tentado. Por que ele foi tentado? Não, é exemplo de superação, mas ele foi tentado na carne. Ele foi tentado na carne. O diabo fez de tudo para ele desistir da sua missão. Mas graças a Deus, ele não cedeu. E é por isso que nós somos livres. Amém? Glória a Deus. Se Jesus é maravilhoso, né? Glória a Jesus. Mas que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Mas que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. O que ele faz? Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Oh, glória. Aleluia. Glória a Jesus. Sim, pastora. Forma nenhuma. A Santa Ceia, né, ele estava falando, né, com os discípulos que é necessário que o filho do homem seja entregue, né? E Pedro falou, Senhor, não permita que isso aconteça com você. Aí ele olha, afasta de mim, Satanás. Tipo assim, ele já tinha decidido, ele tinha escolhido, eu vou pagar o preço. Então realmente aquele momento ali, se for possível, passa de mim este cálice. Ele não estava querendo fugir da cruz. Vamos falar no microfone para todo mundo ouvir, e também nossos irmãos aqui da internet. Ele não queria fugir da cruz. Na realidade, a dor maior de Jesus não foi a cruz, mas foi a separação do Pai. Foi esse rompimento que ele mais sentiu. A dor maior, quando o pecado veio sobre ele. Então, e o pecado de todos daquele tempo, de todos que iriam nascer, de nós e até ele voltar, de todos os tempos estava sobre ele, né? Então, essa separação foi o que mais doeu em Jesus. O suar gotas de sangue não foi apenas uma pressão do que ele iria passar, e sim do que a sua alma e o seu espírito estavam sentindo. Uma vez eu vi a Renata pregar sobre esse texto e foi muito tremendo. Você falou sobre o Senhor Jesus lá no Getsemane suando gotas de sangue. Foi profundo aquela mensagem, eu nunca esqueci, lá na Batista Rema de Ponta da Fruta. Foi muito tremendo. E realmente, na realidade, isso não foi sofrimento da carne, isso foi sofrimento do Espírito.
Espírito dele. Vamos lá, querido. Digam para mim aí, o que quer dizer onipresença?